Obrigado. Deixa aí. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Deixar de abrir aqui. Tranquilos? Bom, vamos nessa. Tem mais gente aqui. Bom, vamos lá. Bom dia. Bom dia, bom dia. Pronto. Vamos nessa? Ai, chegou. Chegando, todo mundo. Ó, o David. Bom dia, Bruno. Bom dia. Professor, bom dia. Bom dia, meu querido. Vocês estão bem aí? Tudo certo? Na medida do possível. É. Tá acabando, hein, turminha? Eu não Preparado? sei se é uma boa notícia que está acabando. Eu perdi a referência. O ano, tá acabando o curso. 2020 aí tá um ano meio complicado, né? Ó, chegou a Esther. Bom, eu vou abrir agora aqui, estava dando um tempinho aí para todo mundo chegar. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre as provas aí, certo? Então, turma, arrebenta nessas provas aí, cara, sabe? Chega lá no dia com calma, tranquilidade. Vocês estudaram o ano inteiro aí, acompanharam as aulas o ano inteiro. Então é hora de vocês focarem aí, estarem preparados para as provas. O que eu sei falar é sobre o tradicional. Eu não sei como é que vai ser aí na pandemia, fazer prova presencial, como é que vai estar o distanciamento. Eu espero que todo mundo tenha tomado o cuidado aí necessário para isso. Mas não esquece de levar sua água, de levar uma bolachinha ali, né, uma comida, levar uma caneta extra, lápis, borracha lá, tudo que precisa extra para a hora da prova. Pensa aí no lugar da prova antes de ir, né? Como é que vai chegar? Lembra que de fim de semana as coisas são um pouco diferentes do que durante a semana. Fora isso, a gente está em pandemia. Então, faz de tudo para que o dia da prova seja menos complicado. Chega lá, você só fazer a prova, né, meu? Não pensar em mais nada, em pensar em ônibus, não ter que ficar pensando em lápis, em borracha, que não funciona e tal. Está muito acostumado a estudar em casa, né? Esse ano inteiro, aí todo mundo de casa. Em casa tem tudo, né? Se não está aí na sua mesa, é só virar ali, abrir a porta que está no quarto de alguém, tem na sala, e etc e tal. E no dia da prova não tem nada disso, né? Não tem celular, não tem, né? Não tem nada de nada disso. Então, turminha, a partir de agora, eu estou querendo fazer uma aula ao contrário com vocês aqui. Ai, peraí. O que é uma aula contrária, professor? Vamos pegar de trás para frente aqui, dos últimos dias, aqui dos últimos governos. Eita, alguma coisa errada. Espera aí que eu abri o arquivo errado.
Abre. Isso, vamos lá. Bom, vocês estão vendo essa tela aí minha, não estão? Sim. PowerPoint, Uhum. beleza? Então vamos lá, meu. De trás para frente aqui. Vamos lembrar que a gente está no governo aí do Messias, né? E a gente precisa tentar compreender um pouco aí a realidade e tal. Essa frasezinha do René Remon aí, que eu coloquei para vocês, é a mesma que eu coloquei naquele teste do simulado, que eu espero que vocês tenham ido bem naquele simulado que eu fiz, da FUVEST. E o Bolsonaro assume aí em meio a uma crise, né? Então eu vou de trás para frente, tá, turminha? Fazer o contrário de todas as aulas aí. Bolsonaro assume meio uma crise, né? Uma crise institucional, uma crise política, uma crise econômica, uma crise generalizada que vem desde 2016 com a saída da Dilma lá, com o impeachment que a Dilma sofreu e ela saiu do poder, né? Grupos aí que apoiavam a Dilma desde 2013 vão falar que é golpe e grupos vão falar que foi um impeachment legítimo, as tais das pedaladas fiscais, né, que aconteceu. E quem assume depois da Dilma é o Temer. Então, antes do Bolsonaro, vamos lembrar aí que é o Michel Temer. Então, a gente está vivendo muito ainda rescaldo do que veio, né, com o Temer aí desde 2016 com a saída da Dilma. Essa instabilidade política, portanto, ela vem persistindo no Brasil aí já faz o quê? Uns 4 anos, né, para mais, né, que a gente tem um buraco aqui no Brasil das instituições. Então, o Temer foi o que criou aí o tal do limite do a PEC 55, né, que é o tal do teto dos gastos, que hoje está se debatendo muito, que todo mundo fala, né, ou seja, por 20 anos o Estado brasileiro se comprometeu a não gastar nenhum centavo a mais em nada, né? Oh, que legal, né? Que beleza, né? Como se não precisasse de mais nada, a gente chegou ao nível Noruega, a gente não precisa mais investir em nada no Brasil, né? Ele também propôs aí uma reforma no ensino, né? Uma reforma e a BNCC foi aprovada pelo Congresso, a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada no Congresso na época do Michel Temer. Vamos lembrar que era a época das ocupações das escolas, com várias escolas ocupadas aí por estudantes, né, Brasil afora, tendo escolas aí da rede pública ocupadas, uma paralisação enorme, tudo isso aconteceu. Em meio à crise econômica, ele libera o saque do FGTS, virou uma prática comum dos últimos anos, né? Olha lá, o mesmo grupo que não acredita, né, nos direitos dos trabalhadores, com reformas e etc., para resolver as crises políticas e econômicas, libera o saque da carteira de trabalho lá do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, chamado FGTS, né? Ou seja, o trabalhador ele, todo mês vai trabalhar, quando vai receber o seu salário, já é descontado diretamente da sua folha uma certa quantia que vai para uma conta específica, quando ele for demitido, ele saca. É um dinheiro que fica lá, que é um chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um dinheiro dividido entre o patrão e o empregado. E aí foi liberado, porque pensava que se tem uma circulação maior de dinheiro, teria, portanto, maior controle da inflação, poder de compra iria melhorar, então uma recuperação econômica. Que, de fato, a gente pode ter em certos períodos, em certos momentos, aí comparado com a Dilma anterior, que ela viveu um buraco, né? O Temer deu uma certa estabilidade quanto a isso, né? Ou seja, tudo que vinha descendo com o Temer, pelo menos parou de descer, né? Agora com o Bolsonaro aí foi para o fundo do poço. Agora a gente está vivendo o inferno na Terra, né? Porém, a gente está vivendo a maior desigualdade, a gente está vivendo o aumento da pobreza, foi a época da proposta lá da reforma da Previdência, né? E a gente tem o assassinato da Marielle Franco no contexto das invasões que tinha militares e do Exército, né? Com a questão da violência no Rio de Janeiro. Daí, não é à toa que a gente tem um miliciano no governo federal, né? A gente percebe as ligações aí dos podres poderes que estão tudo ligados. Antes, então, portanto, quem veio ao poder era a chamada ministra da Casa Civil do Lula, a Dilma Rousseff.
certo? Ela vai viver aí os reflexos da crise lá desde 2008 no seu governo, principalmente durante o seu segundo mandato aí, né? A Dilma, ela cai com uma luva aí como indicada do próprio Lula, certo? Por isso que se faz muita comparação entre o Lula e o Getúlio Vargas, o populismo, né? Ou ele ser populista, ou ele ter o apoio popular, ou realmente ter sido um estadista aí que fez transformações para o povo e o povo realmente apoiou, né, as medidas que ele estava fazendo no poder e era o que o povo queria. E aí ele indicando, como fez o próprio Getúlio ao indicar o Dutra lá depois, né, ou alguns governadores de estado, ele conseguia, assim, dessa forma, a manter, né, em curso as suas reformas, as suas medidas, o seu modelo político e econômico. E aí, então, a gente lembra da Dilma, né? A Dilma, quais são as grandes peças-chave aí para a gente falar da Dilma? É lançada naquela época, primeiro para a história, né? Para vocês terem como na cabeça aí, a Comissão Nacional da Verdade lá. Né? O que é essa Comissão Nacional da Verdade, que foi aprovada pelo Congresso, apresentada ao Congresso? Os crimes lá que nunca foram julgados, as pesquisas, os documentos que nunca foram interpretados na época da ditadura militar e da ditadura também do Getúlio Vargas. Então, a abertura de documentos, a abertura de necessidades que foram criadas e apresentadas lá. São, acho que, 20.000 documentos, é coisa pra caramba, né, de comissões. Foram criadas comissões, essa é a Comissão Nacional da Verdade. Não se esqueçam que, mesmo nesse período, também foram criadas outras comissões da verdade, inclusive comissões da verdade fake, aí, naquele momento, que era para tentar desestabilizar a própria Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, mas a produção de documentos, entrevistas e vídeos são públicos, né, pela essa Comissão Nacional da Verdade, estão lá retratando, né, um período turbulento da história do Brasil que a gente viveu. Inclusive, a própria Dilma, ela tinha sido, né, uma das vítimas aí da própria período da ditadura militar, como presa, torturada e etc. A gente lembra, então, portanto, que a Dilma, né, principalmente no seu segundo mandato, tem um congresso, porque teve uma reeleição grande no Congresso, e o seu partido, que era o PT, não teve tanto apoio assim no Congresso. E o Congresso era o maior inimigo da Dilma naquele momento, né? Então a gente teve lá uma votação que era sobre o pré-sal que o Lula havia aí descoberto, né, entre aspas, digamos assim. E aí teve uma votação para ver se poderia explorar o pré-sal e se parte desse dinheiro podia ser destinado à educação. E o Congresso, só para foder o governo e o Brasil inteiro, né, tirou, não pode, esse dinheiro não pode ir para a educação. Eu lembro que foram, acho que 2 dias, 24 horas, a galera debatendo no Congresso, Congresso cercado e por aí vai. Enfim, a oposição do Congresso aí leva as medidas do governo não darem muito certo, né? O governo não, ele desanda, ele não vai para frente, né? E a gente está vendo mais ou menos isso agora nesse momento que a gente está vivendo. Então ainda está a falta de harmonia entre os dois poderes, aí legislativo e executivo, representa aí sempre uma instabilidade política da qual eu narrei ali que a gente está vivendo até hoje com o Temer, viveu com o Temer e está vivendo com o Bolsonaro. Então, essa falta de um projeto político que seja, né, combinado aí entre o legislativo e o executivo significa impedimentos para ir para frente as coisas, né, ameaças de impeachment e por aí vai. Então, a Dilma vivia um momento que eram reflexos da crise de 2008. Como assim, professor? Em 2008 a crise bateu, estava o Lula aí de vento em popa no Brasil, o Brasil estava crescendo vertiginosamente, com graus de investimento aí danado, né? O Brasil estava até segurando a quantidade de capital que estava entrando no Brasil, que com medo aí da quantidade de especulação do capital especulativo. Quando a Dilma está no poder, essa crise de 2008 ela bate pesada. Por quê? Porque o Brasil, né, ao contrário do mundo, o Brasil passa a ser agora, né, o Brasil ele começa a ver o mundo inteiro lidando com a dívida. E o mundo inteiro, digamos assim, as principais potências capitalistas fizeram uma onda de emissão de capitais. Estados Unidos emitiu dólar, né, Europa, Japão, todo mundo emitindo dólar. Os maiores compradores de dólar, euro,
yuan e etc., tal, do planeta foi a China, que a China estava crescendo, precisava de reservas para o seu tesouro ali, para angariar fundos e manter seu crescimento sem ter um vácuo ali, sem ter um lastro, né? Então a China comprou grande parte desse lastro aí em dinheiro. E quando o dinheiro mundial ele é emitido, a gente tem uma valorização da nossa moeda, ou seja, desvalorização das moedas que são emitidas no mundo, né? Então, com a valorização do real, uma supervalorização do real, a gente tem uma balança comercial condenada. Ou seja, se o real vale muito e a gente começa a ter crises aí de dívidas externas, o que os caras querem no mundo inteiro? Que você tenha mais dívidas, querem emprestar mais dinheiro, eles não querem que você pague as dívidas. E o Brasil, que vinha da época do Lula, era um Brasil pagador, Brasil que não queria dever, o Brasil que não queria viver a crise. Portanto, os abalos da crise de 2008 vão chegar no Brasil em 2010, 2011, 2012. Por que 2011, 2012? Porque é quando essas economias mundiais começam a se recuperar. E na recuperação, o real, por mais que ele esteja pareado ao dólar, esteja pareado ao euro, etc., ele não tem um poder. O Brasil não tinha essa industrialização pesada para tudo isso, para competir com o dólar. Fora mais, o capital especulativo que entra, quando ele sai, ele é ainda mais pesado, né? Então, a gente viveu aqui nessa onda da crise, o que muitos especialistas falavam naquela época da Dilma, a famosa crise perfeita, né? A famosa, os dados. Então, explicação tinha para tudo quanto é lado. Então, era um período de valorização do real e que, mesmo com a tentativa de desvalorizar o real perante o mercado mundial, né, isso daí começou a ser cobrado, principalmente por uma classe média brasileira, que foi instruída aí por grupos que hoje são condenados ali por fake news e etc. e tal, que saíram na rua, né, apoio da Fiesp e tal, para o Fora Dilma. Em reação do Fora Dilma 2013, a gente teve muitos movimentos também de apoio à Dilma. Então foi um ano conturbado, né, e tudo começou com uma manifestação na rua por conta do aumento dos passes de ônibus, né, o movimento Passe Livre, que saiu na rua, os ônibus tinham aumentado 10 centavos, e aí saiu um quebra-quebra em vários lugares, aí a polícia de São Paulo saiu quebrando os manifestantes, como de costume, né, como ela sempre fez com professores e estudantes, e aí a manifestação tomou uma notoriedade porque um jornalista, se eu não me engano, ele acabou machucado e ficando cego com um tiro de borracha. Nisso fez com que a população já estava desagradada, em desacordo com os governos, saíssem na rua. E aí eu acho que vocês lembram de 2013, não é tão distante assim, mas, né, para vocês que são novos, 7 anos atrás, aí às vezes precisa ser lembrado, certo? Então foi esse momento aí. E aí a Dilma começa a ter um grande desgaste, 2014, 2015, esse apoio, esse falta de apoio do Congresso, ela troca de ministros, tenta fazer acordos aí com a oposição, e aí nisso a oposição já tinha feito o plano perfeito do golpe, né? O presidente do Congresso Nacional, que hoje se encontra preso, né? E a gente tinha, que era o Eduardo Cunha, e a gente tinha aí o vice, que era o Michel Temer, articulando já com os militares e articulando com outros líderes a sucessão da própria Dilma, né? Hoje é sabido, né, os documentos de tudo isso. Enfim, também era época aí de Copa do Mundo, de Olimpíada, né? O Brasil vivia aí os rescaldos da era do crescimento da era Lula naquele momento. Enfim, fechamos aí, encerramos a Dilma com impeachment sobre as tais pedaladas fiscais. O que era a pedalada? Crime de responsabilidade fiscal. Esses crimes de responsabilidade fiscal que foram instaurados na época do Fernando Henrique Cardoso, né, um cara antes do próprio Lula que subiu ao poder. E aí esse crime de responsabilidade fiscal ficou conhecido na época aí o bordão, né, do jornalismo como pedalada fiscal. Na semana seguinte ao impeachment da Dilma, já a pedalada fiscal não configurava, não é mais, né, desde lá até hoje, não é mais crime, né? Foi votado no próprio Congresso que fez o impeachment da Dilma, uma semana depois, eles votaram que pedalada fiscal não é mais crime, e isso aí isentou muitos outros governadores de estado a ter impeachment. Ou seja, foi algo muito orquestrado, muito organizado para se acontecer.
certo? Era uma oposição que vinha de oposição desde a época do Lula, que entrou no poder em 2002, certo? O Lula, ele sempre disputou eleição desde a abertura, fim da ditadura militar, e ele faz aí um continuismo do que vinha o Fernando Henrique Cardoso na questão econômica, né, política econômica. Um continuismo no sentido do seguinte: estabilidade econômica, só que ele tem um rumo não tão neoliberal quanto era o Fernando Henrique no seu governo. Ou seja, ele prefere pagar os credores, né, com esse aumento da dívida, com esse aumento da valorização do real, ele prefere pagar. E nisso ele consegue maior credibilidade para o Brasil, atração de investimentos. E o Estado ficaria com o maior coordenador destes investimentos, né? Então, a era Lula aí é uma era de grande crescimento econômico, né? O programa que mais marca o governo Lula é o Bolsa Família, né? E aí o programa com esse de aceleração do crescimento que ele lança logo após a reeleição, que ele ganha ali com o pé nas costas, né? Assim, a reeleição e por aí vai. O Lula também é um cara que hoje está se falando muito aí, que é dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, que compõem aí, que iam lançar, inclusive, uma moeda comum entre eles. Ou seja, era uma época em que os acordos econômicos entre as potências, né, ia para peitar algumas potências, surgia aí o fortalecimento do Mercosul, fortalecimento dos BRICS e por aí vai, né? O euro ou a NAFTA, essas regiões aí não aceitavam a presença de países considerados aí em desenvolvimento, subdesenvolvidos, a não ser para os seus próprios interesses, né? E aí então o Lula, como tem o fortalecimento das economias do Brasil, Peru, a gente tem a Venezuela nesse momento também aí em grande crescimento, a Argentina, Chile. Então a gente tem aí uma um fortalecimento dessas políticas aí desde 2002. Mas, como eu falei, em 2008 veio uma crise mundial, e essa crise mundial nos vestibulares podem ser cobrado comparando-os com as outras crises, né? Principalmente aí o que foi de 29. A crise de 29 era uma crise de superprodução. A crise de 2008 é uma crise aí de supercrédito, né? Começa lá com os créditos dos títulos podres, né? São créditos dados pelos bancos no setor imobiliário lá nos Estados Unidos. A solução para as duas crises foi a mesma. Por mais neoliberal que sejam as políticas, em momentos de crise, a solução sempre é o Estado intervindo na economia e fazendo aí grandes aportes, inclusive de estatização de empresas que iam decretar falências, como bancos, né, ou como, por exemplo, montadora de carro, como foi o caso da GM nos Estados Unidos, né, que o próprio Estado se comprometeu a comprar a empresa e revender ao mesmo preço que ele comprou depois de alguns anos, né? Então, o Estado salvando aí o rombo do buraco que esses caras criaram, né? Isso tudo gerou muito debate, muita crítica, que parece time de futebol, né, gente? Então você pode fazer a merda que você quiser, dever quanto que você quiser, comprar o jogador que você quiser, e depois, quando quebrar, o Estado vem, te salva e tchau, né, meu? Segue o barco aí, joga bola, amanhã de novo, contrata o Ronaldo, e vamos que vamos, entendeu? Então, né, essa credibilidade do momento neoliberal aí ficou muito em jogo no mundo inteiro. E falava-se muito sobre a austeridade, né? Então, você tem uma maior transparência e um enxugamento do corte do Estado. Você percebe? O Estado vai enxugar nas questões da saúde, da educação, da segurança, mas não do salvamento de bancos, do pagamento das dívidas e por aí vai. Então, esse era o jogo aí do debate, que hoje está bem claro entre esses dois grandes grupos aí que disputam poder hoje em dia, no caso do Brasil. Ou seja, a gente vê um grupo que é muito mais ligado às questões internacionais e grupos que são muito mais ligados às questões estadistas, né, dos próprios estados. Só que hoje a gente vive uma questão de fechamento de fronteiras, a gente está muito isolado, né? A gente está numa pandemia que vai se prolongar para o ano que vem, então a gente não está sentindo muito os efeitos de tudo isso, né? Parece que está todo mundo querendo sair de casa e tal, não vai acontecer esse liberou geral tão cedo. Na época do Lula, saem os grandes escândalos aí, e a mídia deu grande força para tudo isso,
O primeiro deles aí foi o tal escândalo do mensalão, né? Era presidente do ministro, era um ministro na época lá que lança tudo isso, é um cara chamado Joaquim Barbosa, que hoje não é mais ministro, já se afastou do Supremo Tribunal Federal. O crime do mensalão significava acordos aí, pagamentos de empresários e políticos entre o governo federal e o legislativo para aprovarem esses acordos aí dos seus planos que queriam ser postos em prática. Ou seja, eles queriam comprar então o apoio do Congresso para pôr em prática aí o que eles acreditavam ser mais necessário, certo? Então, assim, é uma época de geração de emprego, é uma época de crescimento econômico, o salário mínimo cresceu, né, vertiginosamente, coisa que não crescia desde lá da época de Getúlio Vargas, né? Só que a gente tem uma ampliação dessa tal classe média. Críticas ao Lula e à Dilma. É a época em que tem menor demarcação de terras, é a época que tem menor apoio aí ao MST, né, o que todo mundo esperava que eles fossem de esquerda, comunista, blá, 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 blá. É a época menor, comparado com outros governos. É a época menor que tem políticas ambientais, e eu faço um parênteses aqui, porque num dos governos do Lula, o vice dele era um cara chamado José de Alencar. O José de Alencar era um cara aí chamado de centrão aí, mas ele era da direita, articulador aí, muito articulador da vitória do próprio Lula, para falar a verdade. Muito mais do que o Temer, muito mais, né, do que foi aí mais para frente. E o José de Alencar, né, quando o Lula viajava e etc. e tal, o José de Alencar metia a canetona dele lá e fazia muita coisa. Então, hoje, se faz pesquisa histórica ali, você olha, você vê que não é a assinatura do Lula, né? Você vê que é a assinatura do José de Alencar, quando o Lula estava viajando. Por exemplo, né? Os caras botam no rabo do Lula, que foi na era Lula, que aprovaram a lei dos transgênicos. A caneta que está assinada embaixo é a caneta do José de Alencar. Não foi o Lula. O Lula estava viajando, se eu não me engano, ele estava na África do Sul. Então, né, a gente vê que a composição, por isso que não se fala muito que ela era Lula, é extrema esquerda, é extrema. Não é, né? É uma composição com as forças que sempre estiveram no poder, no caso do Brasil, né? E a composição da chapa do PT foi isso. Tanto que, né, fica óbvio, né, o Lula entrando no poder com o José de Alencar e a Dilma saindo do poder com o Michel Temer, né, que é do MDB. Né? Hoje, MDB era o PMDB, né, o partido aí que a gente conhece bem na história do Brasil, certo? Então, essas composições levam a críticas, né, de que todo mundo apoiaria na época do Lula, né, grandes medidas de demarcação de terras, quilombolas, terras indígenas, né, assentamentos do próprio movimento sem teto, né, a gente tem críticas de políticas e leis ambientais, porque parece que hoje, né, os caras colocam tudo a culpa do PT. Então, eu vi aquele desgraçado daquele ministro do meio ambiente lá, o Salles, falando bosta para variar, né, que porque o PT não fez nada, entendeu? A maior crítica que se faz ao PT é que o PT não fez o que deveria ter sido feito. E parece que aquelas leis ambientais que estão lá, que já eram frágeis e o PT deveria ter feito e não fez, estando no poder, eles estão destruindo. Ou seja, o pouco que vem lá da Constituição de 1988, com o fim da ditadura militar, aquele pouco que ali tinha sido feito, eles já estão desfazendo hoje. E o Brasil está virando um pária mundial devido a essas questões, né, principalmente aí, né, do meio ambiente, por aí vai. Né? O Brasil consegue ser pior do que ele sempre foi, né? É difícil. Bom, antes do Lula veio o Fernando Henrique famoso aí pelo seu famoso Plano Real, né? O Plano Real ali, que ele tinha sido ministro da Fazenda da época do Itamar Franco, o Itamar Franco que entrou depois do impeachment do Fernandinho Collor de Mello, do Partido da Renovação Nacional. Vamos lá, David. Professor, você pode explicar de novo o que foi a pedalada fiscal? Eu não entendi direito ainda. Foi colocado aqui uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Está escrito aí, ó, nesse slide aqui do lado de cá, ó, Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma conquista, no fundo, ela é uma conquista. É uma conquista que é o seguinte: os governos, antigamente, do Fernando Henrique, o cara entrava no poder e ele sabia que ia perder, por exemplo, para o PT. Então, assim, entrou o Paulo Maluf aqui no governo de São Paulo. Você deve conhecer a história do Maluf.
Então, o cara entrava como prefeito aqui da cidade, o governador de algum estado, ou o presidente do Brasil, e foda-se, entendeu? Assim, o que vem pela frente eu quero que se foda. Então, ele pegava empréstimo, 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 empréstimo. Que quem que vai pagar esse empréstimo, David? O próximo, né? Não é ele. Então, ele catava dinheiro, fingia que ia fazer um túnel aqui. Aquela época que fazia assim, tapumes na rua inteira. Parecia que a cidade ia virar uma cidade gigantesca, de tanta obra, né? Que estavam ali anunciando, porque de obra a obra mesmo não tinha nada. Acabava a eleição, ficavam-se os tapumes, os trabalhadores eram todos desempregados, quebra-quebra na rua geral, né? O túnel nunca ficava pronto, o metrô. Acho que você deve saber, né? Você mora em São Paulo, você deve ter uma noção do que é o planejamento de metrô, certo? Os caras têm metrô desde 1860 no universo. O Brasil, até 2020, ainda não conseguiu terminar as linhas de metrô dele, né? Os caras estão ali, será que os caras roubam dinheiro do metrô? Porque fazer metrô deve dar dinheiro, né, velho? Ficar eternamente construindo metrô deve dar mais dinheiro ainda. Então, David, criou-se uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. No seu mandato, você vai ter que entregar o seu governo sobre a pena de você ser responsabilizado criminalmente pós saída do seu governo, você pode ir para a cadeia, se você deixar dívida e não honrar com isso. Porque senão você está fudendo o Brasil para daí para frente. Então, todo mundo, a partir dessa lei, não poderia, todo ano, passar as contas daí para frente, repassando essas contas daí para o próximo ano. E esse crime de responsabilidade fiscal não é só de governo para governo, é de ano para ano. Porque quando a gente está falando de governo federal, ele tem uma responsabilidade. Então, o governo federal ele faz o orçamento do ano que vem, igual agora, o Bolsonaro já fez o orçamento do ano que vem, porque está todo mundo cobrando ele. E aí, o que vai ter no orçamento do ano que vem? Vai ter aquele dinheiro lá para né, isso daí, resolver isso daí. E assim, quem aprova é o legislativo. Então, o prefeito manda para a Câmara dos Vereadores, o governador manda para o legislativo, o presidente manda lá para o Congresso vota no orçamento e destina esse dinheiro e mexe no dinheiro que vai para a área tal, e vê, e é competência do legislativo, ver se esses caras, se o dinheiro foi honrado. No caso da Dilma, o dinheiro tinha sido honrado e aprovado pelo próprio Congresso. E o próprio Congresso, que aprovou o orçamento da Dilma, depois vai falar que aquilo lá não podia ter sido feito. A Dilma tinha uma conta, os caras pegaram lá uma vírgula de uma conta que era para ser paga, se eu não me engano, no dia 28 de dezembro, e o dinheiro só ia cair na conta do banco, lá do Banco do Brasil, dia 10 de janeiro, dia 13 de janeiro, um negócio assim, David. Então, assim, ela lançou esse dinheiro, o dinheiro não caiu na conta, alguém atrasou o pagamento, se foi a Caixa Econômica, não lembro direito, para pagar no dia 28 de dezembro, virou o ano, e aquele dinheiro ficou no orçamento passado, só que o dinheiro só entrou no outro ano. E aí, quando entra o dinheiro no outro ano, parece que você tem mais dinheiro, você esquece daquele dinheiro, porque o orçamento já tinha sido aprovado, fica um buraco lá. Alguém uma hora vai ter que pagar esse buraco aí cabe ao Conselho de Tributação Nacional, honrar as dívidas lá. Não é competência do presidente, né? Você percebe? O Congresso aprovou, o banco tinha aprovado, tal. Então, o crime de responsabilidade seria esse, no caso da Dilma, ou seja, você tem que honrar com as contas do ano e não pode prorrogar essa dívida para o outro ano. A pedalada fiscal, que eles chamam, é isso. Então, você dá uma pedalada, ou seja, você fala que você recebeu para pagar a conta, sendo que você não recebeu. E você faz, quando você recebe, você finge que você pagou, mas você não pagou. Então, você teria um dinheiro a mais no outro ano. Entendeu, David? Mais ou menos, não? Ou seja, eu finjo que você finge que você ganhou um presente de Natal, não ganha, e depois do Natal, o que você ganha já fica para o próximo Natal. Você entendeu? Você pula um Natal, você deu uma pedalada, deu um Pelé aí, que o pessoal chama. Então, né, você dá uma patinada. Significa isso, certo? Uma falcatrua. Não, no fundo, não é. Você percebe que não é uma condenação por fraude, não é uma condenação por roubo, não é uma condenação por desrespeito, por desacato, né? Não é uma condenação de muitas coisas, por formar milícia, não é uma condenação por ter algum parente aí que seja criminoso, que está sendo acusado, não é uma acusação de nada disso, percebe? Né? São coisas muito mais graves. Bom, voltando, então, tudo bem, David? Fechou? Tranquilo? Vamos lá.
Antes do Lula, então, a gente tem nosso amigo aí, Fernando Henrique Cardoso, FHC, aí, que está bastante na mídia esse ano, então é legal a gente dar uma pensada aí no FHC. O FHC, quando ele entra no poder, no fundo, ele foi ministro do Itamar, no governo anterior a ele. Ele está no poder, o Fernando Henrique ele é lembrado por duas coisas. Primeiro, o Plano Real, certo? O segundo, ele é lembrado pelo projeto que foi lançado no governo sobre reeleição. E ele, estando como presidente, não deveria poder se candidatar para a reeleição. E fizeram lá um acordo, que era o famoso mensalinho tucano, enfim, uns pagamentos de propina lá no Congresso, e ele conseguiu a sua reeleição. O Fernando Henrique Cardoso ele é marcado por essas duas questões ali, certo? Ele apoiava muito por políticas neoliberais, aberturas totais ao mercado norte-americano, principalmente a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, lá contra a NAFTA e por aí ia. Eram discussões, então, portanto, muito grandes da época do Fernando Henrique Cardoso sobre tudo isso. O Plano Real que ele lança, ele vem já com o ministro da Fazenda do Itamar. Então, ele tinha ali, né, uma notoriedade nessas questões aí de resolver tudo isso. A gente tem, né, do Fernando Henrique, no seu segundo mandato, a gente vinha de um Brasil que tinha lançado uma nova moeda, que era o real, e o real estava pareado ao dólar, de R$ 1 era $1. Né? Então, assim, não é que R$ 1 vira $1, hoje em dia isso daí ia ser muito pesado para a economia. Ele foi criado perante, então, assim, não é que R$ 1 era $1, mas o poder de compra de R$ 1 é a mesma coisa que $1 hoje em dia, de R$ 5, entendeu? Você comprava ali uma Coca-Cola de R$ 5, você comprava com R$ 2, você comprava uma cerveja. Então, assim, o real ele foi sendo criado, não foi uma moeda assim, que foi estabelecida de cima para baixo. Ela teve uma onda de se criada no Brasil. Né? Então, daqui a pouco a gente fala disso. Mas ele foi um momento que essas políticas dele, né, de ser credor do FMI, de ter muito política ligada às relações internacionais do Fernando Henrique, levaram a uma dependência desses mercados internacionais. Então, estar pareado ao dólar significava ter uma economia muito dependente do mercado internacional. E essa dependência do mercado internacional levou, na segunda reeleição, então o Fernando Henrique, quando ele foi reeleito, ele entra no seu segundo mandato, ele vai estar com $1 1 para 1, né, dia 31 de dezembro, no dia 2 de janeiro, a gente tem $1 2 para 1 caminhando para 3. Então, todo mundo que tinha viajado no fim do ano se fudeu, voltou da Disney lá com uma dívida triplicada. Ele perdeu um grande apoio nessa segunda reeleição aí, principalmente dessas classes que tinham investido, de investidores, grupos que tinham, da classe média que tinha viajado. Começa uma onda de muita crítica do Fernando Henrique, isso daí acabou um pouco segurando a popularidade dele. Primeiro, por quê? Porque ele manteve, né, o pareamento do dólar e do real 1 para 1, porque foi propaganda pesada para a sua reeleição. O Fernando Henrique Cardoso, então, portanto, ele fez aí uma propaganda eleitoral em cima muito disso, do Plano Real. E quando ele é reeleito, logo 2 dias depois, aí, já o dólar estoura e aí a gente tem um problema para ser resolvido aqui no Brasil. Né? Se a gente tem uma mudança cambial muito grande, isso aí, a balança comercial, importações e exportações, muda totalmente. Né? Se a gente está falando que o Brasil passa a ser mais exportador do que importador, né, isso aí altera todo o quadro econômico, né, nacional. Se a gente passa a ser mais importador, quando a gente tem o dólar a 1 para 1, significa que a competição, né, e o fortalecimento daí dos preços, né, que vem dos produtos internacionais ficam mais fáceis de chegar. Né? Então, também instalação de máquinas com, né, o real, né, mais com poder de compra no mercado internacional. E a gente tem um acúmulo, ou depende, se você for um exportador, você está vendendo, então você está ganhando dinheiro. Né? Você está vendendo para fora, você está ganhando em dólar. Agora, se você é um importador, né, então você vai estar agora pagando para fora, o dinheiro está saindo do Brasil e você está pagando em dólar. Se você tinha feito uma dívida que você ia importar aí maquinários que custavam $100, quando vira o ano, esses $100 custava R$ 100, quando vira o ano, custa R$ 300. Né? Então, isso daí levou aí um programa muito
de crítica ao Fernando Henrique Cardoso. Isso é uma das únicas críticas aí que a gente tem ao Fernando Henrique Cardoso. Ele foi condecorado aí internacionalmente na área de vocês com um programa de combate à AIDS. A AIDS assolava o Brasil naquela época. E a gente tem um momento de diminuição da mortalidade infantil, coisa que assolava o Brasil até então. Mas o desemprego, a fome começa a diminuir. A gente tem, no final do governo do Fernando Henrique, o maior programa que teve aí no Brasil, que eu lembro que o candidato que competia nas eleições era o Lula. E o programa do Lula era o Fome Zero, né? Eu lembro, né? Ou seja, o Brasil agora, vocês estão vendo o que é ter gente morrendo de fome, no meio da rua, e etc. E tal. E eu lembro que o Lula lançou o programa, era Fome Zero, que era, não é possível, um país tão grande, falar de economia, falar disso, falar daquilo, enquanto tem gente morrendo de fome no meio da rua. Então, isso daí ele conseguiu, logo que ele entrou no governo, em 2 anos, erradicar a fome, ter maior distribuição, coisa que não se via no Brasil desde sempre. Ou seja, mesmo com o lançamento de estabilização econômica, questões sociais só foi na era Lula, né? Mas a era Lula só foi possível devido também a questões econômicas do Fernando Henrique Cardoso. No fundo, né, casou aí uma onda, né, PSDB-PT, que foi aproveitada aí para o crescimento do Brasil. Antes do Fernando Henrique Cardoso, então, tem o nosso amigo Topete, aí, o famoso Itamar Franco. Itamar Franco, ele tinha um lado pessoal de galanteador e etc. E tal, os carnavais lá que ele saía com as mulheres sem calcinha no Rio de Janeiro. Ele tinha um topete, que ele tinha muito xodó, a era do Fusca, que ele ia lançar o Fusca, tal. Mas ele foi um cara que estabilizou o Brasil devido a uma crise que vinha anteriormente, que era o Fernando Collor de Mello, né? O Collor que entrou ali no meio de um buraco, né, que a gente tinha no Brasil, que era o fim da ditadura militar, aí primeiras eleições. O Fernando Henrique Cardoso combate a hiperinflação, certo? Hiperinflação que vinha desde o fim da ditadura. Hiperinflação significa da ordem de mais de 2.000% ao ano, 2.000% ao ano. Pega uma Coca-Cola, vê quanto você pagou no começo do ano, põe 2.000%, vê quanto você pagaria hoje. Tenta fazer essa conta aí, certo? Tenta aí fazer uma continha aí na calculadora, você consegue multiplicar por 2.000%. Você não vai conseguir chegar a um número, você vai desacreditar. Imagina você comprar uma Coca-Cola agora, se você vai falar assim, então hoje a Coca-Cola valeria 2 milhões de reais. Valeria, só que nem o real existe mais. Os caras já trocaram de 3, 4, 5 moedas, você nem sabe mais fazer essa conversão. Imagina, né? O povo, então, ia perdendo dinheiro. Bom, era uma época dura, né? Em que era mais fácil você trocar 3 bananas por 2 abacaxis do que você pegar dinheiro na mão e comprar um pão de queijo na esquina. E imagina, se o dinheiro não vale nada para você comprar banana, você imagina falar em importação. O Brasil era um país, então, antes do Fernando Henrique Cardoso, aí, o Brasil era um país muito fechado às importações, né? Só uma elite que conseguia viajar, que comprava tênis Nike, que comprava tênis não sei o quê. Hoje o mercado, essas viraram multinacionais, transnacionais. Isso daí a gente tem, né, mercadoria que era produzida antes nessas que a gente chamava de países do primeiro mundo, passou a ser produzida na China e agora a gente tem um mercado mundial. Então a Nike é produzida na China e vende no planeta inteiro. Né? Naquela época, não, era uma coisa que, nossa, essa é uma empresa dos Estados Unidos, obter um material, né, importado era muito difícil naquela época no Brasil, e quem começou a ter fazer isso foi o próprio Fernando Collor, que era o presidente aí, né, no Brasil, que ganhou as eleições, a primeira eleição, quando sai a Constituição do Brasil. Né? E o Collor ganhou aí. O Collor é um cara que saiu do nada aí, certo? Ele era um político local, regional, da região de Alagoas, lá do Nordeste do Brasil, e ele ganha a eleição aí com muito apoio da classe média, muito apoio da, da mídia e por aí vai. Isso daí é falado claramente pela própria mídia. Aqui, para vocês, está um movimento, um exercíciozinho do Enem, né, um movimento de caras pintadas, que a galera saiu na rua, né, contra o Collor e tal. O estopim de tudo isso foi que o Collor, o Collor, ele foi envolvido num escândalo, né, com corrupção,
e seu braço direito lá era um cara chamado Paulo César Farias, né, o PC Farias, que no final depois virou um sensacionalismo barato de jornal, que ele fugiu, aí estavam perseguindo, tipo, parecia que isso ia salvar o mundo se você achasse o PC Farias, né? E aí, assim, no fundo, eles estavam perseguindo o cara para queimar os arquivos, aí acharam ele, foi uma baixaria total, acharam ele ou mataram ele, no fim, o que se tem ali é um corpo morto dentro de um motel com uma amante, com os tiros que saíram, sabe-se lá por onde, né? E que a perícia nunca conseguiu chegar, e aí ficou naquele oba-oba sobre a morte do PC Farias, e no fundo o dinheiro que roubaram, e o Collor sofreu impeachment, e a popularidade do Collor foi caindo, né, pelo ralo. O próprio irmão, né, tinha comprado um Fiat Elba, né, não sei se vocês lembram de que carro é esse aí, tinha comprado um Fiat Elba com dinheiro sonegado, e dali eles acharam um papel. O Brasil tem todas essas maracutaias, né? Ou seja, o cara que é colocado lá, que cai de paraquedas, estilo Bolsonaro, que ninguém conhecia, a não ser no CQC, para contar piada, falando, olha, o Brasil tem essas caricaturas, né, caiu de paraquedas ali. Só que ele é poderoso regionalmente. Ele é um coronelzinho, né, de Alagoas, né, a família Mello. E ele manteve, né, esse, esse status aí que ele tem, né, disso tudo. O Collor foi o seguinte, turminha, para vocês lembrarem, o Brasil vivia aquela inflação que eu falei do Sarney, né, de milhares de por cento e tal, isso aí eu já lembro. E aí entra o Collor, teve eleição, então a democracia estava novinha, fresquinha no Brasil, então, meu, você sair na rua, né, porra, todo mundo estava meio que comemorando o primeiro ter eleição, né, e essa disputa eleitoral é uma coisa sadia, né, pô, a gente está experimentando a democracia. E, obviamente, todas essas eleições que eu falei até agora, até ganhar, foi o Lula, né, que chegou no segundo turno. Foi o Lula, que era o candidato aí do povo, que foi ganhando espaço com tudo isso. E quem disputou, então, né, nessas eleições aí foi o Lula com o Collor. E o Collor ganha as eleições. E logo que ele vai fazer o discurso da posse, era uma coisa muito esperada nesse momento. Então, vamos assistir a posse do presidente. Porra, elegemos ele. Mesmo quem não ganhou, né, não votou nele, deu valor à democracia, ao direito de votar, que foi uma conquista desde os movimentos das diretas já. Então, ou seja, ele chegando em 90 no poder, era um movimento aí que vinha já de luta desde o início da ditadura, né, sempre na história do Brasil. Então, o Collor, quando ele sobe ao poder, ele convoca lá para sua ministra uma mulher chamada Zélia, né? E a Zélia, que foi esposa aí do Chico Anísio, vocês conhecem a escolinha do professor Raimundo, que passa na TV e tudo, e a Zélia vai ser a responsável para fazer um plano econômico do Fernando Henrique, do Fernando Collor. E o Fernandinho Collor precisa combater essa hiperinflação. Tem muita circulação de moeda no Brasil e o dinheiro está desvalorizado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que segurar esse dinheiro. E aí ele congela preços, congela salários, só que ele lança uma ideia que foi uma coisa que acabou, ali que se acabou, que foi bloquear todas as contas. Imagina hoje o governo decreta que todas as contas de todo mundo estão bloqueadas, que seja por cartão de débito, crédito, todo o dinheiro, está tudo bloqueado por 18 meses. Você só vai poder sacar em 18 meses, então se planeja aí. Você só vai poder sacar, acho que, se não me engano, 50 mil cruzeiros naquela época, durante, né, esse período, 18 meses. Bom, quem tinha que receber salário se fudeu que não vai receber salário. Então começou um boicote e desemprego. Quem tinha que pagar a conta não paga a conta porque vai ter que pagar, vai ter que sobreviver nesse período. Fala, mano, eu tenho, mas não está lá no banco. Você falar com o governo, ele te paga. Então virou uma judicialização de processos aí, né, do lado trabalhista, do lado empresarial, que tinham investidos em aportes. Então, do lado de tudo, para todo mundo, dos trabalhadores, né, de tudo que você imaginar. E a inflação não foi controlada, né? A inflação só foi controlada quando o Fernando Henrique lança lá ele não vai lançar direto uma moeda, ele cria uma unidade fiscal. Então obriga todo mundo que vende pãozinho, café, né, a pôr ali na frente. Quanto custa? Custa 5 milhões de cruzeiros. Então coloca aqui do lado 5 milhões de cruzeiros
referente a uma UFIR. Então, todo mundo colocava lá, uma UFIR. E no final, no dia seguinte, o pãozinho estava lá, 6 milhões de cruzeiros, mas continua sendo uma UFIR. E você começava a perceber que todo mundo olhava muito mais para essa uma UFIR, que depois virou real. Então, assim, uma UFIR que era pareada em dólar e tal. E o Fernando Collor não teve essa sacada. Ele foi estancar o dinheiro, todo mundo ficou preso, um momento, então, de crise econômica que foi exacerbada, né? As denúncias e as corrupções aí se somaram à crise que ele tinha desde as negociações junto ao Fundo Monetário Internacional. Então, o Brasil era devedor, né, do cenário internacional. Significa que o FMI tinha poder de decisão sobre para onde ia o dinheiro dentro do Brasil, né? Então, geralmente, são cortes na área de educação e saúde, né, para a recuperação econômica e pagamento da dívida. Você tem que honrar com esse dinheiro que eu estou te emprestando. E aí o processo de impeachment ele é votado. Diferente da Dilma, então, para vocês que vão prestar vestibular, o Collor sofre o impeachment e ele vai sofrer também o seu processo de sendo caçado politicamente. E ele vai perder os direitos políticos por 8 anos. Esses 8 anos já passaram e ele voltou. Hoje ele está lá no poder de novo, né? O pessoal votou nele de novo. A Dilma sofreu impeachment e os seus direitos políticos foram votados, ela não foi cassada, né? O que fortaleceu ainda mais as críticas dos grupos que chamavam o impeachment da Dilma de golpe, né? Porque parece golpe, tem cara de golpe e é golpe, né? Tudo isso, certo? Antes do Fernando Collor, aí a gente tem o Sarney. O Sarney, ele entra, né, com uma dívida externa gigante, ele entra e ele é o cara dos grandes planos econômicos aí, né? Ele lança lá as fiscais do Sarney. Ele é aquilo que eu falei na última aula para vocês durante o ano, que eu estava contando da época que a pessoa se socava no supermercado, né? Aí as mulheres achavam que fiscalizar o tiozinho do mercado, que ele ia deixar de aumentar o preço, ele aumentava de madrugada. Então, é uma briga gigantesca. Ele lança o Plano Cruzado, depois o Plano Cruzado 2, aí veio o Plano Bresser, que era do ministro, o nome do ministro, aí vem o Plano Verão, ou seja, você imaginar, né, quantos planos econômicos ele lançou, são planos, significam quantos fracassos, quantas fraudes aí o Brasil não vivia. Hiperinflação aí de 1.700% a 2.200% ao ano, certo? Ou seja, a gente passava aí de 100% ao mês, né? Então, assim, você divide por 30 aí, dá cada dia, né? Imagina, você tem uma aula, o seu dinheiro que seu pai te deu no fim da aula já não compra aquilo que você estava pensando em comer no fim da aula. Puta, hoje meu pai me deu dinheiro para comprar um pão de queijo, né? No final da aula você vai estar devendo. O cara chega lá na vendinha e fala, eu te vendo pão de queijo, amanhã você me paga mais R$ 1 aí, a mais. Você está sempre devendo, né? Isso que é a questão. O brasileiro estava sempre devendo nesse período. Mas a época do Sarney é marcada pela Assembleia Nacional Constituinte, né? Um dos grandes líderes da Assembleia Nacional Constituinte é um cara chamado Ulisses Guimarães, que articulou grande parte aí da Assembleia Nacional Constituinte, e a Constituição fica pronta, e é essa Constituição que a gente vive, toda emendada, toda cheia de emendas constitucionais, cheias de tal, tralalá, que a gente vê a elaboração da Constituição. Naquela época, portanto, é o fim da ditadura, os movimentos que levaram o fim da ditadura, diretas já, fortalecimento de novos partidos políticos e tal, e mesmo pela própria sociedade, que estava muito articulada. A ditadura tinha acabado, mas ainda fedia, né, no Brasil, porque os crimes da ditadura não tinham sido julgados, e até hoje não foram. Então, a ditadura estava muito fresca ali no Brasil. Então, tinha-se um medo muito grande da volta à ditadura. Por outro lado, as organizações que eram, né, sociais, que viviam à margem do Estado, ou seja, né, não eram oficiais porque o Estado não permitia que existissem, algumas delas tomaram frente de cobrar os parlamentares na hora da elaboração dessa Constituição. Então, cobrar os parlamentares por direitos, né? Então, ali são reconhecidos os direitos das mulheres, direitos indígenas, quilombolas, direitos importantes. Obviamente que essa Constituição hoje, 30 anos depois, ela pode e deve ser muito criticada, ela precisa, né, deixar cada vez mais claro como que se atinge tais medidas colocadas por ela ali, etc. Porém, para a época de 88, ela é uma baita de uma conquista e ela é considerada Constituição cidadã.
Pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil reconhece toda a sua população como cidadão brasileiro, né? Então, você não precisa converter o indígena, né, catequizar os indígenas ou civilizar os povos indígenas. Você reconhece os povos indígenas como brasileiros. São dois momentos muito diferentes quanto a isso. Então, a gente tem uma geração inteira. Então, quando você vê aí nas eleições quem mais votou nos grupos conservadores, que tem essas políticas contra a política ambiental, que tem essas falas mais preconceituosas, racistas, xenofóbicas, são os mais velhos, né, que lutavam nessa geração mais nova de vocês. A grande maioria, né, mesmo que ainda exista uma pequena parcela de conservadores, a grande maioria nem imagino que seja isso. Então, às vezes, eu estou dando aula, eu estou pensando nessas coisas por conta da sociedade atual, mas vocês sabem muito, falam, meu, que absurdo isso. Pois é. Isso que a Constituição, para ter estas leis, que são garantias, direitos, deveres, ela foi por muito sangue, né? Por muita batalha, principalmente aí de muita gente durante a ditadura que desapareceu aí por aí foram, né, pelo Brasil. Então a gente vê aqui a história do Brasil, né, com essa Constituição garantindo essa igualdade, como eu coloquei para vocês, a igualdade de todos perante a lei. Olha só, né, pela primeira vez na história todo mundo é igual perante a lei, né, no Brasil, coisa que devia ser óbvia, né? Coisa que na Revolução Francesa os caras já debatiam isso em 1789. E no Brasil só em 1988 isso aí é colocado em prática. Né? Será que o Brasil é desigual? Por que será? Né? Então a gente tem aí um Brasil muito grande. O Sarney ele entra depois da morte ali do Tancredo, né, que não conseguiu assumir, que tinha sido eleito pelo colégio eleitoral no fim da ditadura militar, certo? Fim da ditadura militar veio Figueiredo, né? E depois do Figueiredo, a época da grande abertura, a inflação ainda muito alta, de greves, etc. E a gente tem, né, uma campanha pelas eleições diretas, as chamadas diretas já. A primeira votação sobre a direta já no Congresso não foi valendo, né? Os caras não aceitaram. Então, o grupo lá que era a Arena, né, que era liderada ali por Paulo Maluf, uma parte aí do Tucanato aí que a gente tem do PSDB, etc., votaram contra a reeleição, achando que iam ser eleitos naquele momento, e não foram. Né? E quem ganhou naquela época foi a ideia de ser votado pelo colégio eleitoral, que deu o voto à chapa Tancredo Sarney, do qual eu falei para vocês aqui. Então, nessa época aqui, a gente tem aí, já no final da ditadura, com o Figueiredo, uma maior abertura já, né? E essa abertura tinha sido lançada desde os últimos governos da ditadura, e essa abertura ela vai sendo pressionada cada vez mais. Então, no governo do Figueiredo já é o lançamento de partidos políticos, a lei da anistia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem umas certas reações. Ao mesmo tempo que tem greves e agitações, tem o famoso caso do Rio Centro, que hoje fala-se muito, né? Está muito próximo do Bolsonaro também. Aí, né? Os caras, para cutucar o Bolsonaro, botam o Rio Centro aí também. E o Rio Centro era o quê? Tinha uma festividade, se não me engano, era 1º de maio, lá no Canecão, no Rio de Janeiro. Um estádio de futebol, né? A galera lá dentro, todo mundo trancado, então os caras iam trancar as portas e soltar um carro-bomba lá dentro, explodir e matar todo mundo. Só que o cara, na hora que ele passou pela portaria ali, ele explodiu uma Brasília lá, e como ele explodiu, ele morreu, foram ver quem era um cara da extrema-direita que ia culpar a esquerda por ter planejado. Esse é o famoso caso do Rio Centro, de 81. Né? Então, grupos aí de fake news que iam culpar a esquerda, agitadora de trabalhos e tal. A época do do Figueiredo, né, também a época de eleições, só que para governador e para o legislativo, né, o que vai fortalecer a Assembleia Constituinte já na época do Sarney ali na frente. Tudo bem, turminha? Antes do Sarney, a gente tem Geisel, Médici e por aí vai. Aí começa, a gente está voltando, regredindo, né, para falar da ditadura. E sobre a ditadura militar, a gente tem que lembrar aqui que esse aqui é o que a gente chama de ditadura, né, a ditadura mais ferrenha, o caso da ditadura forte, etc., que é a época aqui de Médici,
né? E o Geisel é a época que vai começar uma abertura. Então, tem grupos aí que falam que a montagem da ditadura, depois a ditadura total e aí depois é o final, a abertura da ditadura, né? Então, seria aqui o auge da ditadura com Médici e aí a desmontagem da ditadura com Geisel e Figueiredo, seria ali já mais abertura ainda. Então, aqui com Médici, né, a gente tem um governo. Por que a gente fala o auge da ditadura? Porque é o auge da repressão, de perseguição, de prisão, de etc., né, que vinha ocorrendo desde o golpe de 64. Mas agora, quando a gente está falando aqui de 69 em diante, são os momentos posteriores ao AI-5. Né? O AI-5 tira o habeas corpus, tira censura, né, perseguições, os direitos individuais estão suspensos. Então, a gente tem aí uma época em que o governo precisa fazer muita propaganda para garantir o sucesso de tudo isso. É o grupo que queria se manter no poder e nunca mais sair, né? Então, esse grupo aí do Médici é o grupo mais violento da ditadura militar. E eles vão fazer aquelas ideias dos milagres econômicos. Delfim Neto, que era o ministro da Economia, vai falar que é preciso crescer o bolo para depois reparti-lo. A época das grandes obras faraônicas, né, como Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, por aí vai, né? A gente já conversou de tudo isso. Ou seja, é um Brasil que usa e reusa, perdão, do apoio, né, da propaganda e da mídia, porque afinal sofre censura para conseguir aí os seus direitos. Vamos lembrar que antes disso tudo a gente tem ali Costa e Silva e quem entra no poder é o Castelo Branco. Então, assim, dois momentos importantes. Castelo Branco sobe ao poder em 64, lembra? São a época de todos os grandes AIs, aí, AI1, AI2, AI3, AI4, certo? Professor, se tiver um vestibular aí que você vai prestar, que é casca, que eu já vi, por exemplo, cair na GV, e aí, uma questãozinha que te põe para dentro, às vezes, né? Então, eu já vi, porque o ato institucional número 1 é lançado pelo Colégio Militar, que assume e depois elege o próprio Castelo Branco no poder. Tá? Então, cuidado aí com detalhes aí de data. Mas é o grupo castelista, né, que está sendo articulado dentro lá. Se eles elegem o Castelo Branco, é porque o Castelo Branco tem maior influência sobre esse grupo. Então, tem um. Enfim, né, eles deram um golpe lá sobre o João Goulart, assume o poder. Saem os atos institucionais. Praticamente, os atos institucionais tiram poderes políticos, dá mais direito ao poder executivo, começam perseguições, cassações, prisões, perseguições e cada vez maior poder ao próprio chefe do executivo, o presidente da República, que no caso são comandados pelos militares no Brasil que deram o golpe em 64. E aí, portanto, a gente começa com esses tais programas de ação econômica do governo, esses PAEGs aí, que são os programas que são direcionados em diversas áreas, e o Brasil vai viver um período tenebroso da ditadura. Perdão, turminha. Lembra que foi no final do governo Costa e Silva, aí, uma linha dura, né, da ditadura, que lança o AI-5. Né? E aí a gente tem como reação da própria sociedade a famosa luta armada, aí, né? MR8, Movimento Popular, o próprio Marighella. Tem uma pancada, né, de pessoas aí que a gente pode convocar. Então, portanto, aí, lembrar desse Brasil. Então, esse aí é o quadro, a turminha. Está aí, colocado para vocês. Acho que vocês estão vendo, né? Está aí, ó, Castelo Branco, Costa Silva, Médici, Geisel, Figueiredo. Né? Eu não coloquei o nome de Tancredo. E, do outro lado, tudo aquilo de presidente. Dá uma olhada, quantos, né? Cada vez mais que a história fica mais recente, a gente tem uma quantidade de informação cada vez maior, né, do que se falar. Eu queria com vocês, né, lembrar um pouquinho antes, né, não ficar falando aqui do golpe do João Goulart e etc., mas lembrar um pouco do que foi essa comparação, né, do Brasil, que volta para um grupo, né, que é uma certa elite aí, que é a elite do poder, comandada pelos militares, e
a gente tem um período anterior que a gente chama de redemocratização e era Vargas. E antes dessa era Vargas, a gente tem uma república oligárquica. Então, da república oligárquica, a gente tem rompimento apenas com a era Vargas. E depois da era Vargas, a gente volta a ter um pequeno grupo no poder, que são esses agora comandados pelos militares, que já tinham tentado dar golpe no Brasil aí há um bom tempo. Lembra que quando a gente fala dos militares, né, eu tenho duas ressalvas a se falar. Nem todo militar é igual, né? Então, assim, nem todo militar é todo mundo, porque os militares na época do Getúlio Vargas, por exemplo, a gente teve, antes do Getúlio Vargas subir ao poder, o movimento tenentista, que apoiou a subida do Vargas ao poder. Então, na década de 20, o movimento tenentista era muito importante. O próprio Luiz Carlos Prestes falava que era mais fácil, tem uma fala dele muito legal, que ele fala, é mais fácil pregar o comunismo nos quartéis do que para a população analfabeta, né? Porque a população analfabeta é mais fácil elas entenderem o medo, criarem um certo medo ao comunismo, do que nos quartéis, em que vão entender e cai como uma medida de justiça social muito mais atingidas. Então, você percebe que do lado dos militares não existe, né, não são só esses dois grupos castelistas, do Castelo Branco ou do Costa e Silva, né, que é da ditadura pesada do Geisel, né, também. Então, assim, dos militares tem outros grupos, né? A gente tem uma diversidade muito grande, inclusive hoje. Tá? A segunda ressalva é também que existiram, durante a ditadura militar, apoio de vários grupos, né? Como grupos da própria mídia, né? Por exemplo, a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, e etc., apoiando, aí, dando dinheiro, ou apoiando, dando recursos aí para a polícia, ou pagando empresários que pagavam para perseguir ali aqueles que eles achavam que eram ameaças às suas questões. Isso sempre ocorreu, né? Lembra que na época da ditadura da República Oligárquica tinha um estado de sítio, né? E como dizia ali o presidente, essas questões eram as questões de polícia, certo? Então, vamos lembrar que o professor vai fechar isso aqui. Eu já deixei aberto, acabou. Vamos lembrar aqui, então, um pouco disso. É disso aqui que eu estou falando com vocês. Vocês estão vendo aí meu PowerPoint? Não. Não mais? Não mais. Agora sim. Agora sim. Então, quando a gente fala de república, turminha, a gente está falando disso, né? Olha lá, destaque aqui de redemocratização, né? Ou seja, eu estou falando com vocês aqui, o Brasil recente, né, que a gente está falando aqui, o Brasil da ditadura militar e redemocratização. Vocês percebam que falar de redemocratização, né? Até agora estava tudo compartilhando, né, ou não? O PowerPoint anterior estava, né, tudo? Estava, né? Pensei que eu estava falando sozinho aqui. Então, é o seguinte, a gente está vendo um período da montagem de uma ditadura, vejam, né, que foi chamada aí na República Velha de República da Espada, com Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, os militares se juntam com os aristocratas, instauram uma república no Brasil, derrubando a monarquia, né, o Império Brasileiro, que eles sustentavam bastante. Então, apoia um novo grupo que dá aí o caráter repetitivo de café com leite, que vai dando sequência à República Oligárquica. Depois dessa República Oligárquica, essa era Vargas. Lembra que o Vargas, então, para vocês aí não esquecer no vestibular, o Vargas entra no poder com a Revolução de 30, a partir da Revolução de 30 vem um governo provisório, sai a Constituição, ele é eleito pela Assembleia Constituinte, e o Vargas, logo depois, começa com esse governo constitucional, muita briga aqui no Brasil entre grupos aqui integralistas e os ANL, aliancistas. A gente tem aqui um fechamento do Brasil e decretação da ditadura. Em 1937 começa o Estado Novo do Vargas, que vai até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, né, ligar o Estado Novo do Vargas à Segunda Guerra Mundial significa que antes
e o porquê que ele decretou o Estado Novo está tudo ligado às questões internacionais, a ascensão do nazifascismo, né, das ideias também presentes dentro do Brasil. O Vargas cai junto com a própria Segunda Guerra Mundial, né, e vem aí a reeleição no Brasil, a volta das eleições e governo Dutra. O Dutra tem dois episódios importantes para a gente lembrar. O Dutra, como ele sobe ao poder apoiado pelo PTB do Vargas, ele deve favores a esse grupo, mas ele vai cada vez caminhando mais para o UDN, né, que é muito mais a feição dele, do que ele sempre foi apoio aos integralistas. Então ele tem um governo inicial que parece uma coisa e tem um governo final que parece outra coisa. No fundo, o governo dele não deu muito certo. Do mesmo jeito, significa a abertura para a volta do Vargas. O Vargas se candidata e desta vez, então, ele é eleito presidente da República com o maior número de votos, que só quem foi conseguir passar foi o próprio Lula, né, com a quantidade de votos que o Vargas teve nesse momento. Então, o Vargas, nesse último governo dele, é aí que ele consegue lançar a Petrobras, é aí que ele consegue lançar o BNDES, é aí que ele consegue lançar muitos dos projetos que vêm se desenrolando no Brasil. É neste último governo do Vargas que a gente consegue ver aquele populismo claro dele, que já vinha do queremismo no final do seu governo, que já vinha ali de movimentos do final do Estado Novo, né? Mas a gente tem nesse período do Vargas, nesse governo, da volta do Vargas, do período democrático, a gente tem uma característica importante dele, que é a reação da oposição, principalmente liderada pela UDN e o Carlos Lacerda, que sofre o atentado, e aí a gente vê a queda do Vargas, o suicídio que tira ele do poder. Logo depois vem uma brecha aí, né, de um poder, e essa brecha de poder significa tentativas sucessivas de golpes e contragolpes, que a gente já conversou aqui. Não esqueçam desses episódios. Eu acho muito difícil que caia isso em prova, porque é muito detalhe para se falar e assim é muita informação, né, para se cobrar naquilo. Mas o que a gente sabe é o seguinte: tem mais um tiozinho que cai de paraquedas aí, que é o nosso amigo Jânio Quadros, que renuncia e começa todo o caos aí para a chegada do Jango ao poder. E o Jango vai experimentar um parlamentarismo e vai experimentar o golpe, né, que sofreu e instaurou no Brasil. Percebam, então, que nesta aula, o que falta, que eu estudaria aí para os vestibulares, movimentos populares. Eu não falei nada daqui dessa república de contestado, de revolta da vacina, revolta da chibata, eu não falei sobre qualquer luta, né, MR8, qualquer uma dessas lutas que vocês podem escolher aí e pensar que aconteceram aqui no... A gente pode pegar o Antônio Conselheiro, Canudos, né? A gente pode pegar o que vocês quiserem e fortalecer esses estudos. Assiste um filme, então, sobre Canudos. Aí tem um filme até da Globo, de Canudos. Assistam, pega o fim de ano aí, né? Tem uma pancada de coisa para vocês estudarem e seguirem em frente na prova de vocês. Tudo bem até aqui, rapaziada? Como é que vocês estão preparados para a prova aí? Como é que vocês estão? De saco cheio de aula, de saco cheio do professor, acabou, né? Como é que a gente... Pedir a todos para ativar o som. Vamos lá. Alô, alô, alô. Bruno, Oi. estamos te escutando. Então, e aí, como é que vocês estão? Encerrando o nosso curso. Como é que vocês estão? A gente vai ter mais uma aula, eu não sei como é que são vocês aí, se todo mundo está aí. A gente tem mais uma aula de revisão segunda fase, se eu não me engano, dia 30, 31, aí não sei para quem que é e como é que está destinado esse curso. Mas quem tiver afim, eu já queria indicar, eu sugeri, quem tiver aqui vai estar naquela aula, que já trouxesse as dúvidas, trouxesse os exercícios e tal, porque senão eu fico falando mais do mesmo, né? E é difícil aqui a gente, né? Eu acho que agora sim, eu tentei falar tudo o que eu conseguiria, né, durante essas nossas aulas. E a revisão é mais para lembrar, ó, lembra disso, lembra daquilo. Então a ideia
sei lá, agora, abrir aí. Tem gente que eu nunca vi a cara, gente, aqui. Para falar a verdade é essa. Tem gente que eu nunca vi nem a cara. Não sei nem quem é. Se passar na rua do meu lado, eu não vou ter nem ideia, né, de quem quer que seja aqui, né? E passamos um ano aí atípico de tudo isso, e etc. Ouvir um pouco de vocês, falar que eu estou à disposição, desejar aí para vocês uma excelente prova, arrebenta no vestibular, né? Bateu ansiedade, bateu necessidade, quer bater um papo de alguma coisa, chama o professor está aí, vocês têm aí uma longa jornada aí por 2021 pela frente, até encerrar esse ciclo desse vestibular, né? Mas façam com calma, com tranquilidade, né? Eu sei que agora é a hora que começa a dar aquela dor de barriga e etc e tal, mas é assim mesmo, né? Para entrar no vestibular, para passar lá em algo muito maior do que vocês estão planejando para a vida de vocês, certo? Vai com tranquilidade que vocês vão conseguir chegar lá. Beleza, turma? Certo? Bom final de ano, boas festas na medida do possível, né? Tentem aí tomar cuidado, que não é hora de ficar doente, né, meu? São 9 meses nos cuidando, evitem aí as aglomerações, tomem seus cuidados, levam máscara extra, leva álcool gel, sei lá como é que vai ser para fazer prova lá. Eu levaria um papamóvel, sabe aquele bloqueador de vidro assim para prova, né? Mas enfim. É isso aí, turminha. Eu agradeço aí, foi muito bom estar com vocês. A gente se virou esse ano. Espero ter ajudado vocês, né? Estou à disposição. Fechou? Nunca se Fechou. esqueçam. Vai Corinthians, né, meu? Sempre. Pena que o Corinthians não cai na prova. Pode cair, meu, pode cair. 1910 lá, ano da revolta da Chibata, lá vocês podem pôr. O Brasil estava urbanizando, certo? Boas festas, galerinha. Tudo de bom para vocês. Tiver dúvida, tiver necessitando de algum bate-papo, qualquer coisa, estou à disposição. Bom final de ano. Arrebenta naquelas provas, mano. Pega aquela prova lá e arrebenta, meu, ela, velho. Destrói ela. Entendeu? Igual vocês fazem com essas apostilas de vocês aí. Arrebenta essa prova. Vai lá que vocês conseguem. Certo? Boas festas aí. Não esquece de me chamar aí quando acabar a pandemia para a gente comemorar e celebrar, né? Todo mundo com a cara pintada aí nas faculdades ano que vem. Combinado? Combinado, Bruno. Muito obrigada. Eu que Qualquer coisa agradeço. também estamos aí. Valeu, meus queridos. Grande abraço para vocês. Boas provas, boas festas.